Deus do crime. Capítulo 59 ao 62. Parece que algo está acontecendo. Taiyuki tomou um banho e olhou para o espelho. Ele podia ver um homem seminu com um sorriso podre. É? Pareço tão feio? Na verdade, ele nunca teve uma boa aparência. No entanto, agora ele sentia que pelo menos sua aparência não era ruim. Parece que conforme minhas estatísticas melhoram. Certamente. Esse não seria um efeito colateral das minhas habilidades criminais. À medida que ele conseguia mais habilidades criminais, seu Taiyuki melhorava suas estatísticas. Isso era diretamente refletido em seu corpo. À medida que sua inteligência aumentava, seu cérebro também melhorava. Enquanto a agilidade aumentasse, ele poderia se mover mais rápido. Talvez as habilidades criminais também estivessem afetando sua aparência. Não pode ser. Taiyuki deu o melhor sorriso que possuía, forçando algo horrível. O espelho mostrou o reflexo de todo o seu esforço. Lindo. Parecia que ele estava ainda mais maravilhoso depois de tomar banho. Taiyuki se olhou com um olhar satisfeito. Ele próprio estava ciente de que sua personalidade havia mudado consideravelmente se comparada com a antiga. Ele estava fazendo isso porque agora iria encontrar Youa Yang. Eles estavam saindo para se divertir. Mas era tecnicamente um encontro. Ele teria que manter pelo menos as aparências básicas. Bem, a nona me ajudou de novo. Taiyuki acabou com o Circo da Morte exatamente 70 horas. Além disso, ele capturou 2 membros da lista negra e ganhou uma enorme soma de 20 pontos de afinidade. Pontos de afinidade. 20. Bastava ver isso e um sorriso surgia em seu rosto. Ele ganharia pontos sempre que conseguisse estabelecer um relacionamento com uma pessoa que não havia conhecido em sua vida passada. Ou se salvasse alguém que deveria acabar encontrando a morte. Foi a primeira vez que ele conquistou 20 pontos de afinidade de uma só vez. Isso significava que Kim Jong-yang e Choi Sung-yeol matariam muitas outras pessoas no futuro. Quando eles foram pegos, as atrocidades do Circo da Morte se tornaram conhecidas por todo o país. A coisa mais chocante de tudo era que dezenas de chaebols estavam envolvidos no caso. Como hienas que tinham encontrado carne podre. A mídia caiu em cima deles. Não seria esse um caso que sacudiria todo o país durante um mês inteiro? Depois de terminar seu banho, Taiyuki colocou sua jaqueta de couro e suas calças skinny. Não eram roupas adequadas para sair com uma mulher. Taiyuki deu um sorriso satisfeito e saiu de casa. O plano era simples. Primeiro, eles comeriam e provavelmente ficariam no parque marinho temático por algum tempo. As 2 pessoas estavam comendo em um restaurante, no qual Taiyuki já tinha feito uma reserva. No entanto, a expressão de Yang estava estranha. Essa era a primeira vez que Taiyuki a viu assim. Taiyuki falou enquanto comia um pouco de carne de porco picante. Nona, você não gosta de carne de porco picante? Então, você pode pedir outra coisa. O menu daqui possui várias opções. Eu estou pagando. Então pode comer à vontade. Então. Ela balançou a cabeça com uma expressão perturbada. Não. É a primeira vez que eu venho aqui. Vá, você pode deixar os pratos de lado. Vamos ao parque de diversões depois de comermos.
O lugar onde eles dois estavam comendo era uma loja de franquia, que vendia kimbap por 1.500 won. Existiam dezenas de pratos que eram vendidos a preços baixos. Então era o restaurante preferido de Taeyuki. Pensando nisso, Yoo Aang era uma chaebol. Ela não combinava com lugares comuns como este. Taeyuki se sentiu mal nesse momento. Aang foi de grande ajuda na resolução do caso do Circo da Morte. Ela conseguiu inclusive informações sobre os convidados, com suas próprias habilidades. Não seria melhor recompensá-la visitando um restaurante mais luxuoso? Mas eu não tenho muito dinheiro. Ele quase não podia pagar a taxa de entrada do parque temático. Taeyuki havia ganho mais de 100 milhões há pouco tempo no cassino. No entanto, rumores de um metrô que estava sendo construído perto de sua casa aumentaram o preço do aluguel das casas em 60%. Existiam também as despesas de vida e as despesas escolares de sua irmã e de seu irmão. No final, não poderia gastar o dinheiro que possuía. Era por isso que ele teria que capturar mais uma ou duas pessoas, assim como Yoo Xiaoho. Além disso, ele não ganhou um centavo sequer no caso do Circo da Morte. Ao invés disso, teve que gastar uma enorme quantia para que Flor do Luar se infiltrasse no baile de máscaras. Isso foi realmente um problema. Oh! Isso é realmente perigoso. Primeiro eu preciso de mais dinheiro. Era possível se usasse a habilidade de aposta e de falsificação corretamente. Em caso de sucesso, o que deveria escolher? Precisava ser um método de baixo risco e alto retorno. Ele precisava levar isso a sério. As duas pessoas terminaram suas refeições e foram ao parque temático recém-inaugurado. Era um lugar que combinava um aquário e um parque de diversões. Eu queria vir aqui. Aang apreciou o passeio, como uma estudante do ensino médio em uma viagem de campo. Então, o que você quer ver? Golfinhos. No momento, Taeyuki se lembrou do incidente que ocorreu com um hippo em um aquário. Era um lugar completamente diferente desse. Mas ele não pôde deixar de pensar nisso quando viu os tanques cheios de água. Eite! Eu já estive enrolado com criminosos demais. Hoje só quero relaxar. O que poderia acontecer? Taeyuki pensou e balançou a cabeça. Então, por quê? Ele sentia que algo grande iria acontecer. Nesse momento, Taeyuki ouviu a conversa de um casal que estava passando. Você viu as notícias de hoje? Um grande número de chaebols foi preso por assistir um show de massacres. Oh! Eu vi. No começo, pensei que estava assistindo o anúncio de um filme novo. Então, você sabia que um homem salvou todos os reféns sozinho? Todos eram pessoas que iriam morrer. Mas ele usou suas grandes habilidades para auxiliar em uma fuga. Uau! Incrível! Então, o que aconteceu com ele? Recebeu alguma compensação? Não. Essa pessoa simplesmente desapareceu. Que incrível! Qual é a identidade dele? Um agente do FBI? O casal não sabia que a pessoa sobre a qual estavam falando estava bem ao lado deles. Aang ouviu a conversa e parou por um momento. Ah! Aqui! Ele realmente é essa pessoa. Of! Taeyuki tampou a boca de Aang. Nona! Você não deve dizer isso a ninguém.
Ah, é verdade. Desculpa. Mas Taiyuki ainda assim salvou todos. O fato de que ninguém sabe disso. Taiyuki respondeu com um suspiro. A nona sabe. Isso não basta? Então. Aang deu um grande sorriso. Ah. Sim. Taiyuki usaria todos os tipos de atividades ilegais para pegar criminosos. Se fosse capturado pela polícia, receberia algumas algemas. E não uma recompensa. Ele também continuaria fazendo as mesmas coisas até alcançar a classificação de nobre. Ele ainda precisava encontrar outras 12 pessoas da lista negra para poder ser promovido a nobre. Antes disso, ele absolutamente não poderia se tornar o centro das atenções. Havia uma necessidade de ser o mais cuidadoso possível. Eu não deveria deixar que meu rosto se torne conhecido por enquanto. Isso não era ruim. Ele aproveitaria esse momento para lucrar. Taiyuki lambeu os lábios e olhou para o enorme tanque de água diante dele. A escada rolante seguia pelos tanques até um porão. O local onde os golfinhos eram mantidos era o piso subterrâneo. Parque Temático Atlantis era o nome desse lugar. Várias atrações poderiam ser apreciadas. O prédio tinha mais de 30 metros de altura. Então era incrível. O Parque Marinho, que se estendia até o quarto andar dos pisos inferiores. Passava a sensação de que as pessoas estavam no mar. Taiyuki saiu da escada rolante e olhou para os lados. Enormes tanques, com milhares de toneladas de água, estavam ali. Tudo estava moldado como se fosse um donut. E as pessoas que ficavam no meio desse donut poderiam ver várias criaturas marinhas nos tanques. Taiyuki. Veja isso! Morai. Parece exatamente com você. Nós somos completamente diferentes. A boca de Taiyuki se contraiu. Ele parecia exatamente com esse peixe. Mas o que aconteceria se tudo isso estourasse? You Aang tocou em um dos tanques. Ele era muito grosso. Mas ela ainda tinha uma expressão estranha no rosto. Ah, ah, ah. Não existe motivo para se preocupar com isso. Uma guia, vestindo um uniforme, se aproximou da preocupada Aang, que falou com os olhos brilhando. Sério? Sim. Nosso aquário Atlantis possui tanques de água extraordinários, feitos com um material acrílico especial que possui fibras ultrafinas de 90 centímetros de espessura. Eles podem suportar uma pressão de 500.000 toneladas de água e, mesmo assim, não vão quebrar. Mesmo se forem acertados por um tiro. Entendo. Então eu posso ficar tranquila. É natural se sentir um pouco desconfortável. Mas não se preocupe. Enquanto uma bomba não explodir aqui, os tanques não irão quebrar. Estamos no centro da cidade. Então não precisamos nos preocupar com bombas. Certo, Taiyuki? Aang sorriu para Taiyuki. É? Seu Taiyuki? Mas Taiyuki estava murmurando algo com uma expressão séria. Parque Temático Aquático Atlantis. Os tanques super grandes. Aang virou a cabeça para um lado. O que você está fazendo? No entanto, Taiyuki ainda parecia estar pensando em algo. Rachando. Colapsando. Submergindo. A causa foi uma bomba que explodiu. Taiyuki conseguiu se lembrar. Atlantis sofreria com um tremendo acidente meio ano depois de sua inauguração. Os tanques de água na frente dele seriam destruídos e toda a área ficaria submersa.
Não seria um simples acidente, mas sim uma bomba. O culpado. Bomber Kim Tai-sung. Taeyuki olhou para a guia com uma expressão séria. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Há quanto tempo esse aquário foi inaugurado? Obviamente. Se sua memória estivesse correta, um tremendo desastre aconteceria neste local. E isso também não estava muito longe. Talvez esse tenha sido o motivo de seu sentimento estranho durante todo o tempo. A guia gentilmente falou um pouco sobre a história de Atlantis. Bom, 3 anos atrás, o parque temático aquático Atlantis começou. Taeyuki interrompeu a história. Então, quando vocês abriram? Assim. Hoje fazem 91 dias. Por que você quer saber? São 3 meses. Taeyuki suspirou aliviado. Aconteceu alguma coisa? Isso me lembra. Você disse algo sobre um colapso. Que relação? Taeyuki encolheu os ombros. De qualquer forma, isso aconteceria no futuro ainda. Se ele falasse sobre isso agora, seria considerado um louco. Oh. Nada. Apenas uma história de um jogo mobile. Então é assim. De qualquer forma, o que vocês veem adiante é conhecido como Via Láctea Marinha. A guia começou a explicar as coisas conforme eles desciam pela escada rolante. Outras pessoas estavam ouvindo a história também. Mas algo estava errado. O desastre aconteceria apenas em 3 meses. Ele sabia que o criminoso era um membro da lista negra. Então impediria isso. Mas esse sentimento desconfortável não desaparecia. Era como se ele estivesse caminhando na direção de um penhasco com os olhos fechados. Esse sentimento se tornava mais forte a cada segundo. Foi nesse momento. Ao contrário do normal, o espelho de revelação do demônio começou a vibrar violentamente. Parecia um aviso. Taeyuki projetou a tela do espelho de revelação do demônio diante dele. Cuidado! A habilidade de espionagem detectou um grande perigo. Uma habilidade especial foi liberada e 20 pontos de afinidade foram consumidos. Tempo restante até o colapso de Atlantis. 29 segundos. Taeyuki tremeu quando viu a mensagem diante dele. 20 pontos de afinidade desapareceram em um instante. O perigo estava bem na frente dele. Taeyuki parou de pensar. Primeiro, ele tinha que fugir para algum lugar. O mais seguro possível. Para evitar isso. Noona. Você confia em mim? Certo? Sim? Então. Corra! Daqui. O tempo estava diminuindo enquanto os dois conversavam. 27 segundos. 26 segundos. Taeyuki cerrou os dentes. Ele pegou You Yang e a guia pelos pulsos e começou a correr. Convidado Nin. Se você agir assim aqui, eu não tenho tempo para explicar. Fujam agora mesmo. De repente. O que? Taeyuki apertou os dentes. Taeyuki ativou a habilidade de violência. As pessoas estavam vendo. Mas ele não poderia se preocupar com isso no momento. Você ativou a habilidade de violência. A força muscular e a agilidade serão aprimoradas. De repente, Taeyuki estava segurando um grande bastão de ferro em uma mão. Ele correu. Se ficasse nesse lugar por mais tempo, então ele seria esmagado pelos tanques e pela água. Taeyuki começou a correr em direção ao ponto onde a escada rolante começava.
segurando as duas pessoas pelas mãos. Um segundo. O som de uma grande explosão ecoou. Se abaixem. Taiyuki se abaixou para tentar evitar a explosão. A bomba explodiu. Após alguns segundos, as consequências da explosão chegaram até onde ele estava. Felizmente, as estatísticas de Taiyuki foram reforçadas pela habilidade de violência, permitindo que se movesse além das capacidades humanas. Taiyuki mordeu o lábio. Flor do Luar estava um passo à frente dele. E estava se escondendo em um lugar seguro. No entanto, o problema era a guia. Ela notou que algo estava errado. E ficou parada. Como um manequim quebrado. Se ficasse onde estava, sem poder fazer nada, acabaria morrendo. Ela estava em estado de choque. Taiyuki chutou a perna dela. Kiak! Ela gritou e dobrou o corpo. Em posição fetal. Taiyuki agarrou a guia, que estava caindo, e desceu as escadas, em uma posição estranha, para segurá-la. Eles rolaram alguns metros em um instante. Um pouco depois, a onda de choque atingiu as pessoas, que estavam surpresas. Felizmente, ele caiu de uma forma consideravelmente boa, e poderia evitar qualquer dano extremo. As chamas apareceram logo acima da cabeça de todos. As pessoas sobreviventes começaram a gritar. Parecia que a terra havia se transformado no inferno. Taiyuki tinha visto uma situação semelhante antes. Fazia apenas alguns dias, quando participou do Circo da Morte, onde dezenas de pessoas podiam morrer. No entanto, essa era uma área onde um humano estava causando mortes. O que estava acontecendo no aquário era muito além do que aconteceu no Circo da Morte. Se não soubesse de nada, ele perderia a vida. Taiyuki mordeu o lábio enquanto rolava pelo chão. A boa notícia era que, de alguma forma, ele estava salvo. Esse era o resultado do aviso do espelho de revelação do demônio. Um atributo secreto da habilidade de espionagem. Ele consumiu 20 pontos de afinidade para surpreendentemente avisar sobre a crise. Ainda havia muitas coisas sobre as habilidades que Taiyuki nem mesmo imaginava. O problema era que ele não seria informado de muitas coisas, a menos que as condições necessárias fossem alcançadas. Talvez aparecerão mais coisas quando eu conseguir mais 20 pontos de afinidade. Seus pontos de afinidade tinham desaparecido instantaneamente. Mas ele não estava irritado, já que isso salvou sua vida. Bem, na verdade, foi um desperdício. Droga! Taiyuki gemeu com uma expressão de dor. De qualquer forma, ele percebeu o quanto os pontos de afinidade eram valiosos. Isto não era um jogo, mas era como ter uma vida extra na realidade. Se quisesse sempre ter isso, teria de deixar 20 pontos sempre reservados. Taiyuki soltou a guia inconsciente e se levantou. You Yang, que estava escondida atrás de uma estrutura gigantesca, saiu do esconderijo. Ela estava olhando para tudo, com os olhos de uma suricata. Ela deu um sorriso brilhante quando encontrou Taiyuki. Vá! Você está vivo! Taiyuki encolheu os ombros e disse com uma expressão dura, mas sincera. Você também está viva. Conseguiu se esconder em um lugar seguro? He. Taiyuki suspirou. Ele não podia odiar uma mulher assim. Vamos sair daqui. Logo os tanques vão estourar e a água vai começar a vazar.
Yoaeg fechou a boca e concordou. Taiyuki exclamou interiormente. Flor do luar, Yoayang. Ela mostrou ser mais rápida do que parece. Apesar de eu estar usando reforços da habilidade de violência. Talvez ela pudesse sobreviver mesmo sem nenhum aviso. Ela tem uma personalidade inocente. Mas confie em suas habilidades. Taiyuki disse calmamente. Vamos logo. Você sabe de algum lugar seguro? Sim. Vamos. Taiyuki confirmou a situação dos grandes tanques. Estavam com muitas rachaduras. A água poderia começar a vazar a qualquer momento. Havia um quarto seguro na parte inferior do prédio. Mas ele não conseguiria evitar toda a água. Mas ainda assim, esse lugar seria melhor que qualquer outro no momento. Taiyuki fechou os olhos por um momento antes de começar a correr até o local enquanto carregava a guia. A agilidade aumentou devido às suas reações rápidas, que foram além dos limites. Você pode usar os pontos de afinidades para melhorar as habilidades criminais ou para ativar atributos ocultos. Estamina 59. Inteligência 47. Agilidade 29. Destreza 39. A mensagem que apareceu no espelho de revelação do demônio piscou diante dos olhos de Taiyuki. Ele definitivamente havia ultrapassado seus limites. Se hesitasse por um momento, então teria sido pego pela água que tinha começado a vazar dos tanques. Que diabos está acontecendo? Yoaeg perguntou com uma expressão séria. É o que parece. Uma bomba. Ah! Eu sempre imaginei que isso só apareceria nos noticiários. Mas consegui sobreviver. Ah 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 ah! Como um filme do apocalipse. Aig estava rindo nesse tipo de circunstância. Taiyuki ficou chocado. E inclusive começou a duvidar do estado mental dela. A guia ainda estava inconsciente. Taiyuki examinou a área em que eles atualmente estavam. Era uma passagem com uma iluminação fraca. Um lugar que levaria ao piso 4B de Atlantis. Se continuassem seguindo esse caminho, então encontrariam lugares como restaurantes e galerias. Do outro lado da porta estava cheio de água. E este lugar também não iria resistir por muito tempo. Ele não precisava se preocupar com o oxigênio, visto que o sistema de ventilação ainda funcionava. Mas não era possível esperar muito. Vamos entrar. Este lugar aqui não vai suportar por muito tempo. Taiyuki bateu com o dedo na porta que estava firmemente fechada. Aig concordou com a cabeça. A água já estava escorrendo por rachaduras. Eles tiveram que ir para um lugar mais isolado para evitar ela. A passagem que levava ao teatro, restaurante e outras coisas era tão tortuosa quanto um labirinto. Taiyuki suspirou. A passagem externa já estava bloqueada pela água. Eles eram como ratos presos. Aim começou a procurar pela passagem com uma expressão séria. Então ela disse: Eu acho que existe apenas uma maneira de sairmos daqui. Pelos dutos de ventilação? É. Como você sabia? A Yang olhou para Taiyuki com os olhos arregalados. Na verdade, Taiyuki sabia exatamente o que estava acontecendo no momento. O incidente do naufrágio de Atlantis era um desastre que se tornaria famoso. E foi o primeiro atentado do bomber Kim Tai-sung. A bomba que ele detonou fez centenas de vítimas. E isso foi apenas o começo. A coisa mais perversa era que ele havia instalado as bombas nos lugares com tanques de água, contendo milhares de toneladas de água.
Eles foram feitos com um material especial que não se romperia mesmo se levassem um tiro. Mas não conseguiriam suportar a alta temperatura da explosão e quebrariam. No final, a enorme quantidade de água alcançaria os sobreviventes. A arquitetura original do lugar tinha um lugar no subsolo, que poderia servir para escapar. Mas por algum motivo, isso não existia. Após a ocorrência do incidente, e centenas de pessoas morrerem, as pessoas começariam a pedir por punições. No final, o culpado era um funcionário de alto escalão que recebeu centenas de milhões de won como suborno de grandes corporações. As famílias que acabaram perdendo entes queridos ainda fariam uma greve de fome. No entanto, tudo terminaria sem uma punição adequada. A conclusão foi que centenas de pessoas morreram por causa de apenas 2 criminosos. Ele perdeu o apetite. Taeyuki suspirou quando confirmou a mensagem diante dele. Ele conseguiu ganhar um ponto de afinidade por salvar a guia. Mas muitas pessoas morreram no incidente. Isso não indicava que ninguém sobreviveria. Taeyuki sabia como sobreviver. Eles escapariam através dos dutos de ventilação. Então, ele falou para Yang. Em filmes, as pessoas normalmente escapam pelos dutos de ventilação. Isso mesmo. A maioria das instalações subterrâneas está ligada ao exterior da estrutura. No final, precisamos encontrar um caminho e... A Ig era uma ladra. Então estava familiarizada com a estrutura de prédios. Ela parou brevemente, com uma expressão incomodada. O problema é que a estrutura desse lugar é desnecessariamente complexa. Se eu tivesse tempo suficiente, então seria capaz de encontrar uma saída. Mas, bem, acho que não tenho tempo. Isso provavelmente é verdade. O limite de tempo deve alcançar cerca de meia hora. Aig concordou com as palavras de Taeyuki. Eu não conheço a estrutura. Os olhos de Taeyuki brilharam ao escutar essas palavras. Nona, se você soubesse a estrutura desse lugar, poderia sair? Claro. Eu sou uma ladra. Taeyuki sabia uma maneira de entender a estrutura desse lugar. Ele só precisaria usar uma habilidade criminal. Eu posso analisar este lugar usando a habilidade de espionagem e, em seguida, criar um mapa usando a habilidade de falsificação. Taeyuki controlou o espelho de revelação do demônio para examinar os detalhes da habilidade de espionagem. Ele poderia reforçar a habilidade investindo pontos de afinidade. Havia algo que seria útil neste momento. Estender o alcance da espionagem. Era necessário espionar todo o prédio. Mas ele não possuía pontos de afinidade suficientes para isso. Taeyuki atualmente possuía apenas um ponto de afinidade. Precisaria de 10. Para conseguir isso, Taeyuki olhou para Yang. Ele disse com uma expressão séria. Os detalhes são difíceis de se explicar. Mas há uma maneira de conseguir uma visão geral do lugar. Só que para fazer isso, nós precisaremos salvar mais pessoas. Preciso da ajuda da nona. Ele não poderia falar sobre as habilidades criminais. Mas Youo Yang sabia que Taeyuki possuía algum tipo de habilidade especial. Ele poderia ser a única esperança para escaparem. Ficando tranquilo mesmo neste tipo de situação. Na verdade, apesar das minhas palavras, estou com muito medo agora. Esta é minha primeira vez. Eu estava brincando.
Mas realmente, uma bomba. Além disso, não sei quando a água nos alcançará. Então, tudo é perigoso. Eu nem sei o que fazer, mas você realmente tem um jeito de sairmos daqui? Aig estava mostrando um sorriso brilhante. Mas seus olhos estavam tremendo. Taiyuki não deixou isso escapar. Ele concordou sem dizer nada. Se sim, vou ajudar. Como você salvou inúmeras pessoas no Circo da Morte? Pode me salvar? O encontro só vai terminar quando estivermos em casa. A tensão desapareceu do rosto de You Aiyang. Ah. Mesmo em uma situação assim. De qualquer forma, vou fazer isso. Me diga o que fazer. Taiyuki riu. Claro que ela iria dizer essas palavras. Além disso, as coisas não terminariam com eles escapando. O Bomber Kim Tai-sung apareceu 3 meses antes que o esperado. Para lutar contra ele, a ajuda de You Aiyang seria necessária. Ele não poderia deixá-la morrer em um lugar assim. Taiyuki rapidamente passou instruções precisas. Está com seu celular? Sim. Mas as ondas de rádio não funcionam. Tudo bem. Contanto que possa ver as horas. Certamente restam alguns sobreviventes por aí. Encontre o máximo deles possível e vá. Taiyuki lembrava da maior parte da estrutura do lugar. Ele lembrava que a água não atingiria um lugar até o último momento. Ele disse para ele sobre o local. Entendido. Então chegarei lá em exatamente 600 segundos. Sim. Pelo menos 3 pessoas, não. Eu gostaria de 4 ou mais. Se você conseguir. Sim. Deixe comigo. Aiyang desapareceu. Seus instintos animais certamente salvariam muitas pessoas. Ele observou os pontos de afinidade no espelho de revelação do demônio. Taiyuki suspirou e olhou para a guia. Ele precisava cuidar dela para depois procurar por sobreviventes. Você está bem? Taiyuki perguntou depois de dar um tapinha na bochecha da guia. Sim. Estou vivo? A guia disse com lágrimas. Ela ficou chocada e perdeu a cabeça por um momento. Mas se não sairmos daqui logo, provavelmente vamos morrer afogados. Ah! A guia olhou ao redor. Eles estavam em um lugar subterrâneo. E não fora do prédio. Eu vou encontrar outros sobreviventes. Vá para o salão de jogos subterrâneo e espere lá. O rosto da guia ficou pálido instantaneamente. Parecia que ela pensou que Taiyuki estava abandonando. Não. Você está tentando escapar sozinho? Eu vou te seguir. Desse jeito? Os pés da guia estavam tremendo. Parecia que ela não seria capaz de caminhar corretamente. Apenas com alguém a apoiando. Eu vou te seguir. Por favor. Eu não estou te abandonando. Por favor. Espere. Eu venho te buscar logo. Ele não tinha tempo para continuar conversando. Taiyuki se virou para procurar por mais sobreviventes. A guia se jogou e agarrou Taiyuki. Ela se agarrou desesperadamente ao seu corpo. Era como se fosse morrer no mesmo momento que o soltasse. Ugh! Realmente problemática. Eu sou a. Por favor. Me leve junto. Eu farei o que você quiser. Quero dizer.
Espere um pouco. Você vai fugir. Não havia fim para isso. Taeyuki eventualmente tomou uma decisão. Ele puxou Soa de onde ela estava. Pela perna direita. Então ele disse com um sorriso maldoso. Sou a nona. Você quer ver um truque mágico? De repente, Taeyuki bateu as mãos e as ergueu diante do corpo dele. Então gritou. Esta é a única mágica que conheço. Taeyuki abriu as mãos e mostrou a calcinha que ela estava vestindo. O rosto de Soa ficou vermelho quando ela entendeu o que era. Kyaaki! Taeyuki deu um sorriso podre enquanto segurava a calcinha de renda preta. Eu queria ir diretamente ao ponto. Mas você amarrou meus braços e minhas pernas. Ele absolutamente não havia roubado nada. Isso foi magia. Taeyuki se livrou de Soa e correu para encontrar mais sobreviventes. Felizmente, não houve nenhuma testemunha. Esse foi um crime perfeito. Soa ficou para trás, com o rosto vermelho. No entanto, a roupa debaixo de renda preta não era suficiente para deixá-la assustada. Os pontos de afinidade só poderiam ser obtidos através de pessoas relacionadas à lista negra. Em outras palavras, Taeyuki não conseguiria nada se salvasse pessoas que não tinham nenhuma relação com os criminosos da lista negra. Taeyuki tinha esmagado o Circo da Morte e salvou a vida de centenas de pessoas. Mas recebeu apenas 20 pontos de afinidade. Em outras palavras, esses 20 pontos representavam o número de vítimas que Choi Sung-yeol e Kim Jong-yang matariam no futuro. Eles não matavam os participantes pessoalmente. Apenas criavam as situações extremas para que as pessoas se matassem. A maioria das vítimas morria pelas mãos de outros participantes. Por isso, ele não ganhou tantos pontos de afinidade quanto o esperado. No entanto, desta vez ele tinha certeza. O culpado era um terrorista. Um assassino que acabaria com a vida de várias pessoas usando bombas. Taeyuki se lembrava claramente de cada nome da lista negra. Se ele salvasse as vítimas desse caso, então poderia ganhar muitos pontos de afinidade. Taeyuki se lembrava do desastre de Atlantis até certo ponto. Ele conseguia prever a situação até certo ponto, já que as notícias abordariam isso diariamente. A água nos tanques encheria completamente até o terceiro piso subterrâneo e lentamente transbordaria, chegando finalmente ao quarto andar. Felizmente, o aquário ainda não estava aberto há muito tempo, de modo que a maior parte dos visitantes estaria no primeiro ou no segundo piso. Se a capacidade dos tanques fosse ligeiramente maior, então o dano seria imensamente maior. Havia talvez 30 ou 40 pessoas. E ele precisava salvá-las rapidamente. Mas isso não seria tão fácil quanto o esperado. Taeyuki encontrou uma pessoa escondida em um restaurante e tentou persuadi-la. Ficar aqui é perigoso. Eu sei uma saída. Mas houve um anúncio para ficarmos onde estamos. Droga! Taeyuki estalou a língua. Alguém transmitiu uma mensagem falando que um pequeno problema havia acontecido e que estavam trabalhando para resolvê-lo. Portanto, ninguém deveria se mover. Ao invés disso, deveriam permanecer onde estavam. Quem fez o anúncio provavelmente foi Kim Tae-sung. Eu tenho que dar um jeito nisso. Taeyuki mordeu o lábio. Quando uma pessoa recebia informações que iam uma contra a outra, elas sempre escolheriam a aparentemente mais confiável. O anúncio transmitia mais confiança do que um jovem que parecia um marginal. No final,
Ele não poderia salvar ninguém se não acreditassem no que falava. E Owain provavelmente estava sofrendo com as mesmas coisas. Eu preciso enfrentar autoridade com autoridade. Taiyuki foi até uma sala de transmissão em um canto do piso 4B. A porta estava firmemente trancada. Taiyuki deu um sorriso e murmurou: "Desculpe. Mas tem uma chave que funciona em qualquer fechadura." Taiyuki agarrou seu cano de ferro com as duas mãos e o balançou usando toda a sua força. Kang! O cano de ferro bateu em uma parte de ferro da porta e faíscas surgiram. Ele foi capaz de afrouxar a firmeza da porta, quase arrombando. Que tal mais uma vez? Bem, vou continuar até conseguir. Taiyuki aproveitou sua força de impulso para arrombar a porta. O ataque dele possuía um grande poder destrutivo, graças à habilidade de violência. Em menos de 10 segundos a tranca de ferro foi destruída e Taiyuki conseguiu entrar na sala de transmissão. Era uma intrusão não autorizada. Mas Taiyuki não precisava se preocupar com esse tipo de coisa no momento. Não será suficiente se receberem outra notícia? Taiyuki entrou na sala e olhou para os arredores. Isso é simples. Havia várias cadeiras e máquinas de transmissão. Taiyuki poderia fazer um anúncio. Mas então, viu um dispositivo estranho instalado em uma máquina. Um gravador conectado a um relógio que estava ligado ao interruptor do temporizador do dispositivo de transmissão. Isso só significava uma coisa: loucura. Taiyuki rapidamente percebeu o que aquilo poderia fazer. Era a identidade da pessoa que fez o anúncio. Merda! Quem instalou isso? Taiyuki desconectou o gravador da máquina e apertou o botão de liga e desliga. Então, uma voz soou, misturada com alguns ruídos. Anúncio da administração. O parque atualmente está enfrentando um pequeno problema e estamos investigando a causa disso. Embora possa ser um pouco barulhento, pedimos para que todos fiquem onde estão. O cronômetro mostrava que isso havia sido transmitido há exatamente 6 minutos. No final, as pessoas morreriam por causa dessa transmissão e sequer saberiam o que aconteceu. Taiyuki suspirou. Ele não gostava disso. Havia apenas uma maneira de contornar a situação. Ele pegou o espelho de revelação do demônio rapidamente e ativou a variação de voz. Variação de voz foi usada. Pode imitar a voz de Kim Tai-sung. Kim Tai-sung. Esse bastardo. A identidade por trás da voz gravada era a de Kim Tai-sung. E o dispositivo temporizador que estava anexado ao gravador provavelmente também era um explosivo. Bem, logo estarei libertando todos que estão aqui. Taiyuki olhou para o próprio corpo. Estava com machucados em algumas partes, devido à queda de poucos momentos atrás. Além disso, ele usou a habilidade de violência por muito tempo. Todos seus músculos estariam ardendo no dia seguinte. Taiyuki foi até o dispositivo de transmissão e o ligou. A prática que possuía de convencer as pessoas seria muito útil. Taiyuki tossiu algumas vezes para verificar se a voz estaria soando da devida forma antes de falar. Anúncio da administração. Foi confirmado que a causa do distúrbio são danos aos tanques de água. Todo o quarto andar provavelmente estará submerso dentro de 20 minutos. Reúnam-se na praça central e procedam com a evacuação de acordo com as instruções do guia. Taiyuki desligou o microfone. Agora não precisava discutir com as pessoas para salvar a vida delas. Ele verificou quanto tempo ainda restava. Apenas 4 minutos. Quantas pessoas poderia salvar? Ele iria para os lugares que poderiam ter pessoas.
Provavelmente poderia salvar 7 ou 8 pessoas. A única coisa que restava era ver quantas pessoas You Aiyang poderia salvar. De qualquer forma, hoje minha agilidade deve aumentar um pouco mais. Taiyuki começou a correr novamente, além de seus limites. No final, Taiyuki foi até a praça central levando mais 9 pessoas. Aqueles que tinham escutado a transmissão seguiram Taiyuki obedientemente. Assim, ele conseguiu reunir mais pessoas do que havia imaginado. You Aiyang só precisaria resgatar uma pessoa para que ele tivesse todos os pontos de afinidade necessários para ter sucesso no plano. Já não está quase na hora? Taiyuki olhou para o chão. Sem ele ter percebido, a água já estava alcançando quase suas coxas. No entanto, ainda sobravam mais pessoas esperando por instruções. A água subiria gradualmente até que ninguém mais pudesse se mover. A maioria das pessoas que estava reunida havia aparecido nos últimos 4 minutos. Ninguém estava sentindo-se em perigo enquanto seguia Taiyuki. Todos estavam quietos. Então ele deveria fazer isso também. Além disso, houve a transmissão. Mesmo parecendo que as coisas eram um pouco perigosas, tudo acabaria bem. Esse era o estado psicológico das pessoas. Kim Tai-sung usaria mais bombas para explodir tudo. Um som saiu da boca de Taiyuki assim que chegou até a praça central. De 17, You Aiyang havia salvo quase o dobro de pessoas que Taiyuki. Então, ele contou as pessoas e falou para You Aiyang. Nona, como você encontrou tanta gente em apenas 4 minutos? Não foram 4 minutos. Foram 10 minutos. Então, as pessoas começaram a te seguir mesmo antes da transmissão? You Aiyang ficou desconcertada. Ah! Aquela transmissão foi feita por Taiyuki? Mas as pessoas me seguiam simplesmente porque eu as chamava. É? Taiyuki percebeu que a grande maioria das pessoas presentes eram homens. Os olhos de You Aiyang eram realmente bonitos. Tanto que ela poderia ser confundida com uma celebridade. Era natural que os homens não se recusassem a acompanhá-la. Ele não pôde deixar de rir. Quando pensou nisso, Taiyuki percebeu que foi derrotado pela beleza dela. Taiyuki imitou a voz de Kim Bun-soo usando a variação de voz. Então, gritou para as pessoas reunidas. Todos que estão reunidos aqui. Acho que vocês não sabem qual é a situação. No entanto, é realmente urgente. Obrigado pela compreensão de todos. Então, um grande homem abriu a boca. Esse lugar realmente vai ficar submerso? Sim. A prova disso é a água. Ha! Os suspiros soaram de todos os lados. Não virá nenhum resgate? O terceiro piso subterrâneo já está completamente inundado. Talvez já faça aproximadamente 1 hora. No entanto, estaremos completamente embaixo d'água em cerca de 10 minutos. Então vamos morrer. Existe apenas uma maneira de escapar. Através dos dutos de ventilação. Mas se nós tomarmos a direção errada, então iremos para o terceiro piso e não poderemos voltar. Isso. Taiyuki parou por um momento. Depois, continuou com a voz carismática e segura de Kim Bun-soo. Felizmente, eu conheço a estrutura do local.
Planejo criar uma rota de fuga segura. Então vamos escapar. Oh! Exclamações surgiram de todos os lados. Taiyuki respirou fundo. Agora. Os pontos. Não me deixe esperando. Obviamente. Deveria receber um ponto de afinidade por cada uma das pessoas presentes. Ele pegou o espelho de revelação do demônio. Então, recebeu a mensagem de notificação que queria. Talvez tivesse demorado um pouco por causa de algum lag. 26 pontos de afinidades foram adquiridos. Pode usar os pontos de afinidade para melhorar habilidades criminais ou para desbloquear atributos ocultos. E isso é ótimo! Taiyuki ficou secretamente feliz. Junto com o ponto que conseguiu de Osou-a. Ele agora possuía 27. Então esperem alguns minutos enquanto monto o plano. Ele não podia usar a habilidade de espionagem e de falsificação na frente de todos. Assim que Taiyuki estava prestes a se mover, um homem perguntou bruscamente. Ah! Eu sou You Tai-sou. Por sinal. Se não há tempo. Por que você já não tinha um plano preparado? Taiyuki sorriu suavemente e respondeu. Alguns minutos não serão nada. Não acho que isso seja um problema. Eu só quero saber se conseguiremos sair daqui com vida. Se você cometer algum erro e não finalizar o plano em tempo, então você não seria o responsável por todas as mortes? You Tai-sou estava inseguro. Se isso acontecer, então serei o último a sair do andar. Então, mais alguma coisa? You Tai-sou fechou a boca. Taiyuki rapidamente foi para um lugar onde não poderia ser visto pelos outros. Ele primeiro investiu 10 pontos de afinidade para comprar o novo atributo para a habilidade de espionagem. Entre os itens disponíveis, ele selecionou a extensão de alcance e escutou um efeito sonoro, indicando que havia comprado com sucesso. Um novo atributo da habilidade de espionagem foi adquirido. A área de alcance da espionagem aumentou. Agora ele tinha mais 17 pontos de afinidade restando. Taiyuki usou 15 pontos para fortalecer a habilidade de falsificação. Produção rápida. Era um atributo que aumentaria a velocidade de produção das falsificações. Isso é como um salário. Meus pontos de afinidade se reduziram a 2 em um instante. Ambas as habilidades receberam um desenvolvimento enorme. Então ele gastou muitos pontos. Agora. Espionagem. Taiyuki ativou a habilidade de espionagem com o espelho de revelação do demônio. Nesse momento, sentiu uma dor. Como se cada nervo do corpo estivesse sendo tocado por ferro quente. Kuá! Of! Taiyuki rapidamente cobriu a boca com as duas mãos para bloquear o grito que escapou. Ele não estava longe do lugar em que todas as pessoas estavam. Então não poderia fazer nada de estranho. Seus sentidos se expandiram por centenas de vezes, cobrindo todo o Parque Atlantis. Oh, o que é isso? Seu cérebro estava queimando de dor. Parecia que seu corpo não poderia suportar essa habilidade criminal. Mas ele precisava usá-la. Taiyuki rangeu os dentes e usou toda a informação que surgiu em sua cabeça. 9%. Merda. Apenas 9% pronto? Taiyuki observou o progresso pelo espelho de revelação do demônio. Foram 10 segundos infernais. Pode ser que suas estatísticas já tivessem chegado ao limite. Seus olhos estavam com cor de sangue.
Ah! Ainda falta um passo para mim. Agora era a hora de fazer uma planta usando a habilidade de falsificação. Ele usou os dedos, que estavam tremendo, para ativar a habilidade de falsificação no espelho de revelação do demônio. Então, parecia que o tempo tinha acelerado. Se tornaram milissegundos, nanosegundos, e assim por diante. À medida que o tempo fluía, Taiyuki teve uma alucinação, onde tudo estava destroçado. Os 2 minutos que isso durou demoraram como se fosse uma eternidade. Cold! Taiyuki vomitou algo preto assim que terminou. Suas entranhas estavam claramente danificadas. Portanto, ele soube que essa habilidade não poderia ser usada enquanto fosse apenas um plebeu. No mínimo. Nobre. Não. Ele tinha que alcançar a classificação de rei para usar isso sem problemas. No entanto, usou isso com o corpo de um plebeu. Pelo menos funcionou. Taiyuki olhou para a planta diante dele. Tudo estava perfeitamente detalhado em um pedaço de papel de 841 por 594. Com isso, eles poderiam ir para qualquer lugar. Tudo estava preparado para a fuga do Parque Atlantis. Taiyuki secou o sangue que estava em sua boca com as mangas de sua roupa. Ele repetiu uma frase de um artista famoso. E então? Simples. Não é? Pã. Pã. Taiyuki começou a respirar com dificuldade. Seu corpo não estava em boas condições, já que ele havia usado suas habilidades criminais ao extremo. Eu terminei. Taiyuki intencionalmente apagou o Parque Atlantis de sua mente. Se ele continuasse com aquilo na cabeça, então sentiria seu cérebro explodindo durante todo o tempo. De qualquer modo, não havia mais tempo para ser gasto. Taiyuki pegou a planta do parque e voltou para onde as outras pessoas estavam reunidas. Ele está aqui. Passaram menos de 5 minutos. Mas todas as pessoas estavam evidentemente nervosas. Suas vidas estavam nas mãos de Taiyuki. A planta? Está aqui. Taiyuki pegou um papel A3 e mostrou para as pessoas. Toda a estrutura do Parque Atlantis estava desenhada. E o Tai-Sou, que estava observando de canto de olho, começou a zombar. Isso não é impresso, mas sim desenhado à mão. É verdadeiro? Taiyuki encolheu os ombros. Se você não acredita, então pode ir para onde quiser. Koug. E o Tai-Sou estava com uma expressão preocupada. Mas não tinha outras opções. Ele jogou as dúvidas que tinha a respeito de Taiyuki sobre as outras pessoas. Realmente podemos confiar nele? De repente conseguiu uma planta do lugar. Ninguém sabe se essa planta está correta também. Naquele momento, um homem de meia idade avançou. Eu sou o arquiteto. Se você tiver dúvidas, posso mostrar minha licença. Posso ver essa planta? Os olhos de Taiyuki se contraíram. A água já estava na altura da cintura. Seria difícil escapar, mesmo se começassem no mesmo instante. Mas o que aconteceria se não deixasse o homem ver a planta? Pode olhar. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. O arquiteto colocou seus óculos e começou a analisar a planta desenhada por Taiyuki. Depois de 1 minuto,
Ele disse com os olhos arregalados. Esse modelo é perfeito. A escala, a perspectiva e as marcas são inquestionáveis. Está tão bem feita que eu, particularmente, gostaria de trabalhar com quem a fez. Na maioria das vezes, não é bom fazer os desenhos manualmente. Isso me lembra que eu costumava trabalhar assim há muito tempo atrás. Oh! As pessoas que estavam assistindo os acontecimentos suspiraram aliviadas depois das palavras do arquiteto. Eu sei que está bem feito. Mas existe alguma evidência de que esse é o design perfeito deste lugar? Youo Taisou ainda tinha uma expressão duvidosa no rosto. Taiyuki cuspiu para ele. Youo Taisou. Eu não sei por que você está tão incomodado. Já que não temos mais tempo. Pare. Se não acredita em mim, então pode ficar aqui. Não sou obrigado a salvar todos vocês. Taiyuki disse isso, fazendo Youo Taisou rir. Vejam isso. Que descarado. Alguém acredita nele? Taiyuki apertou os olhos e encarou Youo Taisou. Ele não se sentiria incomodado se esse cara não fosse salvo. Se a condição corporal de Taiyuki estivesse um pouco melhor, então ele teria batido nesse sujeito com um cano de ferro. No entanto, ele não tinha forças suficientes para ativar a habilidade de violência. Ele estava no limite, devido ao uso das habilidades criminais ao extremo. Nesse momento, Youo Aiyang olhou para Youo Taisou e o repreendeu. Você não sabe que seu Taiyuki está arriscando a própria vida para salvar todos? Eu não sei o que aconteceu. Mas agora ele está corporalmente esgotado. Youo Aiyang olhou para Taiyuki com os olhos úmidos. E então perguntou com uma voz trêmula. Taiyuki. Você está bem? O que houve? Parece até que você está morrendo. Taiyuki suspirou. Ela era uma garota muito bonita. Estou bem. Primeiro, vamos escapar daqui. Sim. Entendido. As palavras de Youo Aiyang mostraram uma confiança que não poderia ser confundida com nenhum tipo de atuação. As pessoas se sentiram inspiradas e começaram a gritar com Youo Taisou. O que você acha que está fazendo? Se sente bem agora? Por que não está fazendo algo para nos salvar também? Se você não pode assumir nenhuma responsabilidade, então fique calado em algum canto. Se não gosta da ideia dele, então se vire sozinho. Youo Taisou se isolou no mesmo momento. No entanto, não mostrou nenhum outro sinal de preocupação no rosto. Ele tranquilamente pegou uma arma. Como se estivesse pegando um cartão de visitas. Eu já tinha pensado nisso. Youo Taisou sorriu e apontou a arma para Taiyuki. Todas as pessoas ao redor ficaram pálidas. Seria bom se você não se movesse. Ah! Vou me corrigir, sinta-se livre para se mover. E então você vai sofrer mais. Oh, o que você está fazendo? Youo Taisou sussurrou enquanto sorria. Estou em uma situação difícil no momento. Então vou ser o único sobrevivente. Não me diga. Isso mesmo. Sou o responsável por tudo. E se vocês sobreviverem? Eu acabarei sendo preso. Não posso deixar que ninguém aqui apareça na televisão. Ficarem parados?
Nunca enviei nenhuma instrução do tipo. Mas por que tudo isso seria minha culpa? Então você quer matar todos nós e fugir daqui? Claro. Posso manipular tudo o que aconteceu aqui da forma que eu quiser. O que? Seu bastardo pirado. Haha. Não se preocupem. Terei certeza de que o sacrifício de todos aqui se tornará conhecido. Vocês viverão para sempre no coração de suas famílias. Porra! Quantas pessoas estão aqui agora? Você pode cuidar de todas? Avancem todos! Um homem irritado se apressou contra You Tai-so. Ele calmamente disparou contra o homem. Kyaak! Faíscas voaram enquanto o homem entrava em colapso. Eu não vou parar ninguém que queira morrer com ele. Há um número limitado de balas. E só temos mais 10 minutos. Então quem quer morrer primeiro? No final, sacrifícios eram necessários para derrubar You Tai-so. Mas quantas pessoas poderiam se sacrificar por alguém que tinham acabado de conhecer? No final, ninguém se moveu e as circunstâncias estranhas continuaram. Enquanto isso, a água estava subindo constantemente. Logo ela chegaria ao limite. You Tai-so apontou a arma para Taiyuki novamente e disse: entregue a planta. A menos que queira morrer. Taiyuki fez uma expressão ligeiramente entediada. Então, falou alto o suficiente para que todos os outros ouvissem. Eu posso ser um herói e usar meu corpo para acabar com essa pessoa agora mesmo. Claro. Vou morrer com um buraco no corpo. Mas todos os outros se salvarão. O quê? Você realmente quer fazer isso? Você quer fazer um sacrifício tão grande? Taiyuki riu. Mas eu não sou um herói. Na melhor das hipóteses, eu seria apenas um criminoso. Sim. Entendo. Vou entregar a planta para você. Então, todas as pessoas gritaram. Se isso acontecesse, todos permaneceriam no mesmo lugar e morreriam. No entanto, ninguém mais avançou. Avançar significaria que a pessoa seria morta pela arma de fogo de You Tai-so. Uma pessoa já havia morrido. Se 10 pessoas se sacrificassem, então as outras poderiam sobreviver. No entanto, os que avançassem, havia apenas uma pessoa. You Aiyang se aproximou de Taiyuki enquanto murmurava. Eu vou chamar a atenção dele. Então você acaba com ele. Aigo. Não importa quão boas sejam suas capacidades físicas. Mesmo a Noona não pode evitar todas as balas. Mas alguém precisa fazer isso. Nona. Você vai morrer. Tudo bem. Não. Não importa. Na minha opinião. Depois de ouvir as palavras de Taiyuki, se alguém tem que se tornar um herói, eu farei isso. Lembre-se disso. You Aiyang deu um lindo sorriso. Era o rosto que uma heroína faria quando estivesse se sacrificando para salvar outras pessoas. No final, a Nona vai acabar morrendo aqui sozinha. Você quer isso? Sim. Taiyuki olhou para You Aiyang. Seus olhos estavam cheios de uma poderosa vontade. De acordo com suas memórias, ela era uma ladra estranha que roubava os chaebols. Havia algum motivo específico para isso? Taiyuki não conseguia entender. Mas também não poderia deixar You Aiyang morrer. Eu preferia se você fugisse daqui no meu lugar. Na verdade, eu tenho um plano para lidar com You Tai-so. O rosto de You Aiyang ficou vermelho.
Hulk? Se você tiver algo assim, fale logo. Se você planeja bater nele. Taiyuki levantou um dedo até os lábios. Youaid fechou a boca espantada. Youtai sou. Entendido. Aqui está a planta. Com isso, você não vai fazer mais nada contra ninguém daqui. Prometa. Ha 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 ha. É claro. Os seres humanos são egoístas. Não existem idiotas que vão se sacrificar pelos outros. Havia uma idiota. Taiyuki olhou para Youai e sorriu. Agora todos nós morreremos. Não. Eu não quero morrer. Por favor. Me poupe. Eu farei o que você quiser. As pessoas começaram a implorar por suas vidas. Elas estavam todas pensando rapidamente. Tang. Youtai Sou atirou no chão. Kyaak. Não houve mais nenhum protesto e Taiyuki entregou a planta. Gostaria de agradecer por visitarem o Parque Temático Atlantis hoje. Vocês não poderão voltar. Aproveitem o tempo restante. Então, Youtai Sou rapidamente entrou nos dutos de ventilação. Mas antes de ir embora, ele disse uma última coisa. Vou dizer ao mundo que havia um herói idiota que queria salvar todos aqui. Mas não conseguiu fazer isso. Peguem ele. Ele não conseguiria atirar em todos com sua arma enquanto estivesse na tubulação. De agora em diante, eles estariam seguros. No final, todos avançaram para agarrar Youtai Sou. No entanto, ninguém conseguia se mover rapidamente por causa do nível da água. Eles o perderam. Merda. Estamos todos mortos. Taiyuki olhou para o cadáver do homem com uma expressão tranquila. Ele ficou em silêncio por um momento. O homem morreu para salvar todos. Mas não havia ninguém lamentando por sua morte. Em frente ao herói, Taiyuki lentamente inclinou a cabeça. Quando ele se levantou novamente, era o criminoso seu Taiyuki. O herói morreu sozinho e apenas o culpado irá sobreviver. Taiyuki pegou a planta real. Espere um pouco. E isso? E isso? Outra planta? As pessoas gritaram de alegria. Eu pensei que isso poderia acontecer. Então fiz uma falsa. Ah ha 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 ha. Surpreendente. Estamos salvos. Nós podemos viver. Taiyuki sabia que não estava em boas condições físicas. E de acordo com suas memórias, se lembrava de algo a respeito do quarto piso subterrâneo. Era o piso com mais vítimas. Youtai Sou, o responsável pelo lugar. A razão pela qual ele sobreviveu não era muito diferente da situação atual. Taiyuki murmurou baixinho. Você não saberá que o mapa está errado e irá para o inferno. Uma vez que eu sair, vou contar a história sobre o palhaço que tentou matar todos os sobreviventes. Taiyuki apressadamente levou as pessoas para fora. Eles não poderiam perder mais nenhum minuto. Taiyuki primeiro passou a planta para o arquiteto. Ele era habilidoso. Então poderia guiar todos para fora. O que você vai fazer? Eu vou analisar a situação e seguir em frente quando achar que é adequado. Sim. Então, definitivamente irei liderar as pessoas adiante. Realmente. Obrigado. O arquiteto se inclinou humildemente. Taiyuki estalou a língua. Agradeça se você sobreviver. Agora. Rápido. Sim.
As pessoas seguiram as instruções de Taiyuki calmamente. A água já estava na altura do peito. Além disso, o lugar estava enchendo cada vez mais rápido. Era óbvio que o espaço ficaria completamente coberto de água em alguns minutos. Nessas circunstâncias, mais de 20 pessoas entraram nos dutos. Foi devido ao sacrifício do herói desconhecido? Ninguém entrou em pânico. Havia apenas 5 pessoas sobrando. Taiyuki disse para You Aiyang, que estava ajudando as outras pessoas. Nona, pare de ajudar e escape primeiro. Vou seguir logo atrás de você. Ok? Logo atrás. Você quer ver minha calcinha? Sem chances. É isso aí. Vou ajudar todas as outras pessoas. Vá primeiro. Taiyuki suspirou. Não havia tempo para argumentar. Então irei na frente. Nona. Tenha certeza de vir. Sim. You Aiyang riu. Taiyuki não olhou para trás depois de entrar no duto de ventilação. Ele era um homem. Então, ela gostou disso. Agora, todos se apressem. Vou chutar a bunda de todos que ficarem enrolando. É entendido. As pessoas restantes escaparam uma por uma. You Aiyang se manteve firme até o fim, empurrando todos por trás, para ajudar a entrarem mais rápido nos dutos. Agora vou sair. Naquele último minuto. O lugar já estava completamente embaixo de água. No início, ela pensou que ele era apenas uma criança. Mas não era assim. Foi incrível assistir ele negociando com a grande mama e, finalmente, recuperando o que queria. Além disso, o viu salvando várias pessoas no Circo da Morte. Era como o herói dos sonhos de You Aiyang. Papai, por que você demitiu os funcionários? Isso é pela vida. Então os funcionários demitidos. Aiyang. Não se esqueça que você também deverá viver dessa maneira. Algo surgiu na cabeça de You Aiyang. Sinais de sua vida. Palavras que ela lembrava. Ela sentiu tudo tão vividamente. Isso era como um caleidoscópio. Papai. Por que a segurança é tão fácil de se quebrar? Se algo der errado, informações pessoais podem ser vazadas e as pessoas podem se tornar vítimas de golpes e fraudes. Realmente não importa. Isso nunca acontecerá de qualquer maneira. Precisamos evitar isso. Não preste atenção nessas coisas. De qualquer forma, não são as pessoas que nos pagam que têm as informações vazadas. E isso. Não importa o que nós façamos. Nada vai mudar. You Aiyang. Livre-se dessa ilusão de que você é uma heroína. Você é apenas uma funcionária de uma empresa de segurança. Você não está agindo da forma errada? You Aiyang odiava os chaebols. O povo que ficava sentado em seus tronos governando as pessoas. Ela queria dar um sabor amargo a eles. Portanto, You Aiyang se tornou uma ladra especializada em roubar chaebols. Ela estava confiante em suas habilidades físicas. Ela também conhecia o trabalho das empresas de segurança. Mas no final, não fez nada certo e morreria assim. Curiosamente, ela não se sentiu arrependida. No último minuto, se tornou o tipo de pessoa que sempre quis ser.
Yo Ayang sentiu algo quente antes de perder a consciência. Ayang. Yo Ayang. Mantenha-se firme. Taiyuki sacudiu o corpo de Ayang e chamou por seu nome. Ao mesmo tempo, ele bateu nas bochechas dela. Ela gemeu enquanto tossia água. Ayang lentamente abriu os olhos. O rosto de Taiyuki estava bem diante dela. Ele foi a primeira coisa que ela viu. Tudo parecia meio borrado. Isso era porque quase morreu? A propósito, o nome dela saiu da boca dele. Ela, obviamente, nunca tinha dito seu nome verdadeiro. Como você descobriu meu nome? Isso não importa agora. Eu estava realmente preocupado porque você não abriu os olhos. Mesmo depois de uma respiração artificial. Ah, respiração artificial. Ayang levantou um dedo até os lábios, que estavam molhados com a saliva de alguém. Meu primeiro beijo. Aigo. Esta Nonin. Eu não deixei você morrer depois de atravessar o Rio Jordão. Então não é como se fosse um primeiro beijo. Ah. Eu sobrevivi. Claro. O que foi que eu disse? Eu salvei a vida da nona. Não? Seu Taiyuki obviamente a resgatou. Yo Ayang ficou vermelha quando lembrou da sensação quente. Ele estava esperando por ela perto da entrada do duto porque estava preocupado com ela? De qualquer forma, repórteres e policiais estão lá fora. Nona e eu não precisamos nos encontrar com essas pessoas. Vamos embora. Sim. Então, Yo Ayang percebeu que seu coração estava preparado para a morte. Ele era um pouco jovem. Mas obviamente, Taiyuki disse. Ah. Certo. Preciso da ajuda da nona com uma coisa. Sim. Eu vou te ajudar com qualquer coisa. Eu quero pegar o culpado disso. Bomber Kim Tai-sung. Taiyuki lambeu os lábios. De agora em diante, ele se moveria para pegar esse terrorista. Seria um bônus se conseguisse uma nova habilidade criminal. Quando Taiyuki pensou em Kim Tai-sung, algo no espelho de revelação do demônio chamou sua atenção. 2 pontos de afinidade desaparecem devido ao fim do vínculo. Os olhos de Taiyuki tremeram. Pensando nisso, 2 pessoas não conseguiram escapar. O homem que avançou contra Yo Tai-sou e o próprio Yo Tai-sou. No final, o vínculo com ambos desapareceu. Quando Taiyuki ficou abatido com isso, Yo Ayang abraçou seu braço. Então vamos nos apressar. Estou confiante de que podemos fugir. Acredite na nona. Taiyuki suspirou. Ele decidiu esquecer dos pontos que foram perdidos quando foi surpreendido pela textura suave que estimulou seu braço.